Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar prosseguimento à nossa programação, estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec, trazido por Allan Kardec. Leremos o Evangelho, capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Item 8, não procureis os gentios. A esses 12, os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares em que estiverdes presentes, pregai dizendo: está próximo o reino dos céus. Mateus. Mestre Jesus, médico de nossas almas, recorremos ao teu coração amoroso para nos ajudar, protegendo-nos e amparando-nos nos momentos que iremos estudar a doutrina espírita. Permita que o altivo, e que seja em nome dele, de Allan Kardec, de Leon Denis, possamos iniciar esses estudos com a ajuda dos nossos patronos, o professor José Jorge e o Camille Flammarion. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, iniciamos, em nome do amor de Deus e do teu amor, Jesus, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Nós estamos no capítulo que trata da astronomia geral. Olha como são títulos mais complexos, que exigem um raciocínio. Então, estudamos aqui o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, vamos estudar hoje. Então nós vimos que, na verdade, o tempo não existe, não existe o tempo, e o espaço também não. Raine, vou te fazer uma pergunta: quanto tempo tem o tempo? O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Essa é a resposta. Você nunca brincou disso, não? Pois é, o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Nós estudamos isso semana passada. Eu aqui, é claro, estou fazendo uma brincadeira para descontrair um pouco. Mas o tempo, como a gente marca aqui na Terra, ele não existe. Porque quando começou o tempo, a Terra teve um princípio. E antes da Terra começar? E vai até quando? Quando eu morrer? Ou ele continua? E o espaço? A gente tem uma definição de espaço, de tempo aqui para a Terra. Espaço é tudo aquilo que tem que a gente pode pegar, né? E que tem um princípio e um fim. Mas e o espaço no infinito dos céus? Onde ele começa? Onde ele termina? Então essa noção de tempo e espaço, ela existe para nós aqui, nossa referência, mas na verdade não existe. Ele não existe. A gente não consegue compreender. Aí hoje então vamos entrar aqui na questão das leis e as forças.
Se um desses seres desconhecidos que gastam a sua existência efêmera no fundo das regiões tenebrosas dos oceanos, se um desses poligástricos, dessas nereides, que são animáculos ínfimos, que da natureza conhecem apenas os peixes ictiófagos e as florestas submarinas, recebesse de repente o dom da inteligência, a capacidade de estudar seu mundo e de estabelecer, de acordo com suas apreciações, um raciocínio conjectural, extensivo à universalidade das coisas. Que ideia ele formaria da natureza viva que se desenvolve em seu meio e do mundo terrestre que não pertence ao campo das suas observações? Olha só, são os nomes complicados, né? Mas ele está dizendo aqui, Kardec, é para a gente raciocinar. Ele está fazendo uma analogia. Imaginemos um ser que habitasse as profundezas dos oceanos. A gente já viu filme, né? Aqueles lugares obscuros. O homem não alcançou o fundo total dos oceanos, não. Ele foi até uma certa profundidade. Porque a pressão é enorme, é imensa. Requer equipamentos bastante avançados para descer a essas regiões abismais. Se um ser daquele que só está acostumado a ver o que tem ali, aquelas plantas, aqueles seres que estão, ele deu um nome aqui diferente, minúsculo, que estão ali, fosse dado a ele uma inteligência para ele apreciar todo o fundo do oceano, começar a entender tudo o que acontece em todo o oceano, não somente naquele fundo, mas em todos os oceanos, e mais ainda, o que tem sobre a Terra. Ia ficar complicado, né? Olha quanta coisa que ele ia ter que conhecer. Os países, as pessoas, os animais aqui sobre a Terra, que andam na Terra, que voam. A cabecinha dele acho que ia pirar, não ia? Pois é. Assim somos nós diante do universo. Assim somos nós. Quer ver o que são seres ictófios? Ó. Ictiófagos, que nome, eu nunca vi esse nome. O que são seres ictiófagos? São denominados por ictiófagos ou piscívoros, aquele que se alimenta habitual ou exclusivamente de peixes, relativo aos ictiófagos. Então, é um ser que só se alimenta de peixe, que vive lá no fundo dos oceanos. Eu não conhecia essa palavra, não. E olha que eu já li algumas vezes aqui a Gênesis e não me lembrava dessa palavra. Então é por isso que ele falou, para a gente imaginar o quão pequena é a nossa capacidade de conhecer, de entender e compreender o universo. Se agora esse mesmo ser, por um maravilhoso efeito do poder da sua nova capacidade, chegasse a se elevar acima das suas trevas eternas e subisse à superfície do mar, próximos às costas de uma ilha repleta de vegetação luxuriante, banhada pelo sol fecundo, fonte de um benéfico calor, que ideia ele faria então das suas teorias antecipadas sobre a criação universal? Teorias que ele logo abandonaria, substituindo-as por uma apreciação mais abrangente, mas relativamente ainda não tão incompleta quanto a primeira. Esta está, é porque dá sem um acento,
esta não é esta. Esta, ó homem, é a imagem da vossa ciência inteiramente especulativa. Olha só, eu em vez de esperar ler até o final, ele colocou aqui, se esse ser que teve essa inteligência subisse e abeirasse de uma ilha, com o sol lá no fundo do oceano onde ele estava não tinha sol. Ele ia ver o quê? A ilha, o mato, os pássaros, ia ver o sol, a gaivota voando, ia ver um urubu lá no alto. Pô, que urubu, peguei, tem um passarinho pretinho, tem um outro aqui. Ele ia mudar completamente de ideia, não ia? Ia ser tudo novo para ele. Como é que é isso aqui? E ele assim mesmo estava vendo uma parte ínfima. Ele não foi para a beira da praia, ele não adentrou o território, e mesmo se ele adentrasse o território, fosse lá uma praia de uma cidade, ele ia ver somente o que tem naquele lugar. E os outros países? E a selva amazônica, ele viu a ilha. Entendeu? E mesmo assim, ele continuaria com uma visão parcial. É assim a visão dos nossos sábios da Terra com relação ao universo. Pô, Kardec humilhou aqui, né? Humilhou. E eu que nem cientista sou. Nós, né? Humilhou. A gente se acha o Todo-Poderoso, em inteligência, em tudo. Olha quanto nós somos pequenos, o quanto somos pequeninos. Então, logo que venho tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, eu, que apenas sou, como vós, um ser relativamente ignorante em relação à verdadeira ciência, apesar da aparente superioridade que me dá sobre os meus irmãos da terra, a possibilidade que me cabe de estudar questões naturais que lhes são proibidas, na posição de terráqueos, meu objetivo é somente vos expor a noção geral das leis universais, sem explicar detalhadamente o modo de ação e a natureza das forças especiais que decorrem destas leis. Olha o que Kardec está dizendo, eu sou assim, eu estou igual esse ictiófago. Estou um pouquinho acima de vocês, mas eu sou tão ignorante quanto. Então vou falar parcialmente dessas leis. Kardec é de uma simplicidade, de uma humildade, que a gente tem que admirar. Tem que admirar a cabeça desse homem, desse espírito. Existe um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra todos os corpos. Olha, a ciência hoje ainda não sabe disso. Um fluido etéreo que penetra em todos os corpos e preenche todo o espaço. No espaço não tem lugar que não tenha esse fluido. Como na Terra tem a atmosfera. A atmosfera terrena, como o próprio planeta, está mergulhado neste fluido. Assim como o universo inteiro está mergulhado neste fluido, que Kardec, que os espíritos chamam de fluido cósmico universal. O FCU, de onde se origina toda a matéria, todo o princípio material. Tudo isso vem de lá. Os átomos que formam essas moléculas já são transformações desse fluido universal. Então ele está dizendo que o universo inteiro, ele está mergulhado, como lá na frente ele vai dizer, como peixes no oceano. Como peixes no aquário, peixes no oceano estão mergulhados na água.
nós estamos mergulhados neste fluido. Existe um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra todos os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, que é a mesma coisa que o FCU, geradora do mundo e dos seres. A eles são inerentes as forças que presidiram as transformações da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra pelo nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos pelo nome de som, calor, luz e etc. Em outros mundos, elas se apresentam sobre outros aspectos, oferecem outras características desconhecidas da Terra, e na imensa extensão dos céus, um número indefinido de forças se desenvolvem em uma escala inimaginável, da qual somos também pouco capazes de avaliar a grandeza, tanto quanto é o crustáceo no fundo do oceano de alcançar a universalidade dos fenômenos terrestres. Olha só, para a gente entender tudo isso, nós estamos como crustáceo no fundo do oceano, tá, para entender todo o planeta Terra. Porque esses fluidos se combinam, formando as diversas formas de matéria, de vida, dependendo do mundo aonde ele envolve, ela vai se apresentar de forma que a gente não conhece, que a gente nem imagina. É assim que se forma a folha, é assim que se forma a flor, que está aqui na minha frente, as folhas estão ali mais atrás, é assim que se forma tudo. É assim. Quando eu estudava, o átomo era a menor partícula da matéria, não tem muito tempo isso. Há uns 30 anos atrás, eu estou fazendo 35 anos, não tem muito tempo. Agora, hoje, já sabe que o átomo não é a menor partícula da matéria. Já foi subdividido e está indo cada vez mais. A ciência humana, ela vai chegar nessa matéria elementar, de onde tudo se origina. A combinação dessa matéria que vai formando os corpos. É a combinação. A tabela periódica, aquela da química que a gente aprendeu na escola, não é a mesma de quando eu estudei. Outros elementos foram acrescentados ali. Lembra dela? Está ali em ordem de número atômico, em ordem crescente. Qual o elemento de número atômico 1? Qual é? Vocês lembram? Eu acho que era o hélio, gás hélio. Deixa eu só tirar aqui a minha dúvida aqui. Um tempão. É fácil. Qual o átomo de número atômico 1? Hidrogênio, ou cabecinha. Por exemplo, o número atômico do hidrogênio é 1, o que significa que ele possui somente um próton em seu núcleo atômico. Ele só tem um prótono no seu número atômico. É o hidrogênio. Não sei que toda hora vem o hélio. Vou perguntar aqui o número atômico do hélio, para não confundir mais. Qual o número atômico do hélio? 2. O hélio é o número 2. Eu sabia que estava ali pertinho. Muitos anos, hein? Eu vi isso aí lá no ginásio. Década de 70, de 1970, foi quando eu fiz o ginásio. Dá para ver a minha idade mais ou menos, né? Comecei a fazer o ginásio com 14 anos, eram 4 anos. Então,
é o hidrogênio, de número atômico 1. Aí tinha lá os elementos. Hoje essa tabela aumentou muito. E já sabe que esse não é a menor partícula da matéria. Então o homem vai chegar nessa matéria elementar. Muita coisa vai ser explicada a partir daí. Muita coisa. Muitos enigmas serão descobertos. Aí ele continua aqui, nós estamos mergulhados aí. A gente aprendeu no Livro dos Espíritos que tem 3 forças no universo, né? 3. Está na questão número 27 do Livro dos Espíritos. 27 não, 29. Vamos lá. A gente pega aqui o livro e não erra. 29 não, 27. Haveria assim 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então você tem 3 coisas que são o princípio de tudo: Deus, o Criador, Espírito, o ser inteligente da criação, e a matéria. E o princípio de toda a matéria é o éter, é o fluido cósmico universal, é o princípio de tudo. Ora, assim como há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, é o que nós estamos falando, mas diversificada em suas combinações, assim também todas as forças dependem de uma lei universal. Elas são diversificadas em suas combinações. Claro, olha quanta coisa diferente já tem aqui na nossa frente. Dependendo da combinação, vai formar uma molécula. E se acha em sua origem, universal, diversificada em seus efeitos, que se acha em sua origem e que pelos desígnios eternos foi soberanamente imposta à criação para lhes imprimir harmonia e estabilidade permanente. Tá difícil isso? Tá difícil, Alexandre? Um pouquinho. Heine, está entendendo, Heine? Mais ou menos? Tá difícil, Gileno? Está dando para entender? Você está entendendo? Vamos lá. Não tem como eu explicar mais do que eu estou explicando, porque também eu não sei. Sei até aqui. Mas não é vergonha não saber. O próprio Kardec falou que ele está igual o crustáceo. Se ele está igual o crustáceo, imagine a gente, né? A natureza jamais se opõe a si mesma. O brasão do universo só tem uma divisa: unidade. Então, tudo chega à unidade. Tudo. É o símbolo, o brasão é o símbolo do universo, a unidade. E essas leis são eternas, perenes, elas sempre funcionaram, elas não mudam. Nós é que vamos descobrindo essas leis, paulatinamente, com o desenvolvimento intelectual. Na escala dos mundos, encontra-se a unidade de harmonia e de criação. Quer dizer, tudo parte do mesmo tempo, tudo do mesmo ponto, tudo parte dessa unidade. E, se destruindo, volta a essa unidade. Então, na escala dos mundos, encontra-se a unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita nesse imenso canteiro de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, a grande lei de continuidade se faz reconhecer. Considerando as forças em si mesmas, pode-se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal.
Vou tentar explicar isso. Só vou ler mais 2 parágrafos, a gente vai para a aula já, tá? Que eu sei que é uma aula que tem que ser bem devagar. Ó. Na escala dos mundos, encontra-se a unidade de harmonia e de criação. Então, em todos os mundos, tem a unidade. Unidade vem de um, o princípio de tudo. Onde há a harmonia e a criação, é a partir dali. Como que a Terra foi criada? A partir dessa unidade. Jesus participou da criação da Terra. Então, desde do princípio, nós vamos ver já ali algumas teorias da formação dos mundos. Tem uma teoria que é a mais próxima do entendimento, que tudo começou ali com os cometas. Ele vai angariando matéria, está sempre girando, sempre na mesma lei, ó. Tudo gira no universo, tudo se movimenta, tudo é força em movimento no universo. Força em movimento, força centrípeta, força centrífuga e movimento. Ele vai percorrendo aquela elíptica. E não é um círculo, é uma elíptica. E dali começa a formação dos mundos. Os mundos se destroem. Tudo que é matéria se acaba, tem um fim. O corpo humano tem um fim. Aí tem a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa matéria se transforma. O corpo se transforma em água, gases, sais minerais e volta à natureza, recompondo a natureza. A Terra um dia vai se acabar? Sim. Quando você vê no céu uma estrela azulada, é porque é uma estrela nova. Você vê estrelas prateadas, você vê estrelas avermelhadas, não é? São estrelas mais velhas. Então a gente recebe brilho de estrela, que a gente chama de estrela. Na verdade, a estrela tem luz própria, como o nosso Sol. E os planetas não, como a Terra. A Terra não tem luz própria. A Terra recebe luz do Sol. Em torno do Sol tem um corolário de planetas, os planetas que conhecemos. O universo aí forma um sistema solar. As galáxias são formadas de diversos sistemas. E o universo formado por diversas galáxias. Mas o princípio é o mesmo. A lei é a mesma. A composição dessa matéria em que nós estamos mergulhados, em que essas galáxias estão mergulhadas, que os sistemas estão mergulhados porque eles estão dentro das galáxias e que nós estamos mergulhados porque nós estamos num planeta, o princípio é o mesmo, a unidade. E quando ele se apaga, ele retorna à unidade. Então, quando você vê o brilho de uma estrela, muitas vezes essa estrela já se apagou, ela não existe mais. Ela não existe mais, ela já se apagou. Mas ela está tão distante da Terra, que o brilho dela continua ali, mas ela não está mais ali. Ela está vindo na direção da Terra. Que coisa, é para pirar a cabeça, né? Aí tem gente que não acredita em Deus. E tudo isso obedece uma lei. Não é nada por acaso. Tem lei regendo tudo isso. Tem um princípio. E se são princípios inteligentes, há que se ter uma inteligência por trás de tudo isso, que é a inteligência suprema. Por isso, os espíritos responderam a Kardec quando pergunta: que é Deus? Eles respondem: inteligência suprema. Inteligência suprema. Pronto, parte da resposta é essa. 2, ele continua na resposta: causa primeira de todas as coisas. Então, a causa de tudo isso
está em Deus. Não entendeu nada do que a gente leu aqui, do que Kardec falou? Entenda então que Deus existe e que Deus é o Criador de tudo isso. De tudo isso. E a matéria que se diluiu no espaço, quando essa estrela se apagou, ou quando o planeta se destruiu, volta a formar novamente outros mundos. E isso é cíclico. Deus não para. Deus está sempre trabalhando. Como Jesus disse, o Pai trabalha, eu também trabalho. E nós, como filhos do Pai, temos que trabalhar. Temos que nos movimentar. Como filhos do Pai, somos herdeiros do Pai. E se o Pai é o Criador do universo, nós somos herdeiros do universo. O universo foi criado para nós. Fica brigando por causa de uma casinha ali no César Maia, você é dona do universo. Está brigando por pouca coisa. Não precisa brigar. O universo nos pertence. É que nós estamos muito aquém, muito atrasados, estamos muito mais próximos, na atual conjuntura de desenvolvimento intelecto-moral que temos aqui na Terra. O homem mais inteligente da Terra, mais desenvolvido, está muito mais próximo do princípio do que da meta. Estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Vide as nossas ações. Vide o que está acontecendo no planeta hoje. O egoísmo, o orgulho. Ainda tem essa. O homem tem orgulho, tem vaidade. Vaidade de quê? Orgulho de quê? Para quê? Diante dessa imensidão, como mostrou Kardec, nós estamos lá como o crustáceo, como o wiki, aquele bichinho lá, que só come peixe, lá do fundo dos oceanos. Para que vaidade? Para que você achar que é mais do que o outro? Se achar superior ao outro? Superior a quem? A quê? E o outro pode estar agora numa situação de inferioridade na posição que ele ocupa, uma posição diferente da nossa, mas ele pode ser um espírito muito mais adiantado, com muito mais valores do que nós. A doutrina espírita é para isso, é para a gente pensar. Pensar. Isso é filosofia. Isso é filosofia pura. Isso é que é filosofia. Temos que pensar. Aprender a pensar. Olhar para dentro da gente. O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu destino? Qual a razão de eu viver? Porque Deus me criou. Para quê? Para quê? Por quê? Eu já não vou mais ler, a gente já terminou. Estou explicando o que a gente leu. Considerando as forças em si mesma, pode-se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Considerando-se as forças em si mesma, todas essas forças que regem o universo, pode-se formar uma série cuja a resultante, o que resulta de todas essas forças, se confunde com a geratriz, é o que dá início a tudo. O início de tudo, que é a lei universal. A lei é a lei. A lei que nós temos hoje, ela sempre funcionou. A gente que foi se aprimorando e modificando a lei. Como a lei mudou? Como ela tem mudado e continua mudando? Quantas constituições nós já tivemos aqui no Brasil? Você que está estudando para concurso, quantas constituições?
Isso é questão de prova, hein, meu amigo? Quando foi promulgada a última Constituição? Tem que saber, tem que dar uma papirada lá, que você vai cair na prova, hein? Pois é, a gente vai aprimorando. Um dia a escravidão fazia parte, hoje não faz mais parte. Vivemos a época do olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Hoje isso é inconcebível. Então a gente vai mudando as leis. A ciência nunca foi exata. A ciência exata, que a ciência está sempre mudando. A ciência está sempre mudando. O que é uma verdade hoje, amanhã poderá deixar de ser verdade. Ela muda, ela se multiplica rapidamente. Vide a questão do átomo e tantas outras questões que foram dadas como certas e hoje caíram por terra. Até o homem chegar nesse conhecimento universal, até ele chegar a compreender Deus, aí será diferente. E nós estamos ainda distantes dessa compreensão de Deus. Concluindo, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos nada. Já que a gente não sabe nada, vamos rezar e vamos pedir a Deus sabedoria para pelo menos a gente sobreviver com dignidade, nesse mundo promíscuo, cheios de dores, de lágrimas. Mestre Jesus, muito obrigado por ter enviado a doutrina espírita em nossas vidas, fazendo-nos pensar a respeito do espírito imortal que somos. Agradecemos a essa casa de amor por esses momentos, aos guias desta casa, ao professor José Jorge, ao Camille Flammarion, ao nosso altivo e a todos os guias aqui presentes que nos inspiraram, que nos ajudaram no estudo desta manhã. Obrigado. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender melhor a vida e o que estamos fazendo aqui no palco da vida. Que seja então em nome desses irmãos queridos, que seja em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do Mestre Jesus, em nome de Deus acima de tudo, mas sempre em nome do amor que estamos desenvolvendo em nossos corações, amor este que vibra nesta casa. Em nome do nosso amor, Lourdinha, é que damos por encerrado os estudos, as reflexões da manhã de hoje, em torno da obra A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.